Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Agradecemos a presença de todos os que estão participando aqui ao vivo e também aqueles que vão assistir no futuro. É a nossa apresentação aqui sobre Microsoft Teams Premium. Okay? Bom, então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa apresentação. Eu tenho aqui comigo o Antônio Martins, que vai estar nos ajudando com as perguntas. Também a Margie Desai, do nosso time de produtos, aqui também vai estar nos ajudando com as perguntas. Então, por favor, peço a gentileza de todos que usem o chat, né, para fazer as perguntas. Vocês podem fazer as perguntas ao longo da apresentação e nós vamos respondê-las ao final. Ok? Então, novamente, agradecendo muito a presença de vocês aqui, começando a nossa sessão agora. Hoje nós vamos conversar sobre... Hoje nós vamos conversar sobre como tornar nossas reuniões do Teams mais inteligentes, protegidas e envolventes. Essa é a nossa agenda, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o estado, né, das reuniões modernas, da pesquisa que a Microsoft faz todos os anos. Vamos falar sobre algumas funcionalidades do Microsoft Teams Premium. E, ao final, nós vamos ter as perguntas e respostas e também compartilhar com vocês alguns conteúdos, links, né, conteúdos, apresentações, vídeos, que vocês podem utilizar né, para fazer novas perguntas, pesquisar e utilizar internamente, né, dentro de cada uma das suas empresas. Então, começando aqui com o nosso relatório, né? A Microsoft faz um relatório de índices de tendências de trabalho, e nesse relatório de 2023 nós temos aí alguns resultados que são consistentes já com os anteriores, né? E a gente tem uma queixa constante sobre a ineficiência das reuniões e como isso afeta a produtividade, né? As pessoas vêm tendo 3 vezes mais reuniões e chamadas através do Teams, né, a cada semana, o que é bom, mas ao mesmo tempo impacta também o trabalho, né? Desde o início da pandemia, desde ali de fevereiro de 2020, a quantidade de reuniões online aumentou muito, né? E isso impacta um pouco a produtividade das pessoas. Elas estão muito em reuniões e têm menos tempo livre, né? Tem menos tempo disponível para poder executar suas tarefas e poder fazer suas pesquisas. 68% desses funcionários diz que não dispõe de intervalos de concentração sem interrupções, ou seja, ele não tem tempo para focar, se concentrar em executar uma determinada tarefa, porque tem essas demandas externas, chamadas, interações por chat, etc. E que gasta muito tempo procurando por informações, né, que estão disponíveis em algum lugar, mas isso consome tempo deles procurando essas informações para consolidar um relatório ou para responder a uma pergunta de alguém que lhe foi feita. Então, quando você soma tudo isso, as pessoas sentem que não tem um tempo suficiente no seu dia, né? Isso estressa todo mundo, né? As pessoas ficam estressadas porque sentem que não conseguem completar a tempo as tarefas do dia a dia, chegam no final do dia com um sentimento desagradável de que não puderam encerrar o dia, né? E isso tudo impulsiona, né, essa insatisfação e essa um pouco de perda de qualidade de vida e perda de qualidade de trabalho. E nós acreditamos que o Teams Premium é uma das respostas que pode ajudar a remediar essas soluções. Nós vamos falar, né, por que e em que aspectos a gente pode ajudar a diminuir ou suprimir um pouco desse sentimento de perda de produtividade. Tá? Bom, aqui a gente tem os grandes 6 blocos, né, do que o Teams Premium está focado, né? E a gente tem aqui, então, a capacidade de focar, né, naquilo que importa, né, ajudar cada um de nós, cada uma das pessoas que estão nas reuniões, estão no dia a dia, a se concentrar, colocar a sua capacidade naquilo que é mais importante para o seu dia a dia. Tem toda essa parte de personalização de experiência de reuniões, garantir que a marca, que as cores, que a estrutura, né, da empresa está representada em cada uma das reuniões. Tem a capacidade também de proteger as reuniões,
né, a proteção avançada dessas nossas reuniões, capacidade de entregar eventos de grande porte, hospedar webinars com alta qualidade e também tem a facilidade dos compromissos virtuais. A gente vai focar em cada um desses elementos, né, e como é que o Teams Premium entrega e oferece esses recursos, né, que vão permitir esse aumento de capacidade dessa solução. Bem, a gente falou, né, que um dos temas ali que veio do relatório foi que se passa tempo demais em reuniões, né, que a gente tem ali tempo em demasia, né, dentro dessas reuniões, que perde produtividade e oportunidades. Então, como é que a gente endereça esse ponto, né? O Teams Premium oferece, através dos recursos de recap, que você possa se concentrar no que mais importa dentro das reuniões, né? Ou seja, as reuniões alimentadas ali pela inteligência artificial, que incluem, né, que utilizam por detrás o chat o GPT da OpenAI. A gente tem também, procura endereçar o risco de passagem, né, de vazamento de informações das reuniões, né? Reuniões onde informações confidenciais são compartilhadas podem gerar problemas de segurança e a gente oferece a proteção avançada que bloqueia, né, que impede que essas informações confidenciais sejam vazadas, né? A gente pode personalizar o gerenciamento, colocando mais segurança para atender essas necessidades específicas. Também o fato das reuniões poderem ser bastante tediosas, né, e elas não são sempre a mesma coisa, né? As reuniões têm diversos aspectos, reuniões internas, reuniões externas, apresentações, seminários, tudo isso precisa de um ajuste, precisa de uma ser bem caracterizado até mesmo para atrair mais interesse e melhor participação das pessoas. Então, com isso, o Teams Premium também oferece essa gama, essa maior variedade de recursos para você criar as reuniões e adaptá-las à sua necessidade, e permite, ao mesmo tempo, que a gente tenha a marca, né, da empresa exposta e exibida a cada interação para estabelecer essa confiança e capacidade de expandir o seu negócio. E para empresas que são multimarcas, empresas, por exemplo, um banco, onde você tem o banco e cartão de crédito, tudo isso também pode ser gerenciado, você pode criar, né, diferentes aspectos de padronização ou de branding da solução, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. E, além disso, né, no dia a dia, existem outras opções, outras possibilidades de alcançar algumas dessas soluções através de outros recursos disponíveis no mercado, mas existe o aspecto que traz aqui, que é o gerenciamento dessas diversas licenças, né? Você ter diversas ferramentas para executar essas tarefas, uma ferramenta só para fazer webinars, outra ferramenta só para fazer apresentações de grande porte, né, usar o Teams para fazer reuniões e usar uma variedade de outras ferramentas nesses cenários, acarreta num custo de licenciamento adicional, também questões de segurança, que você tem ferramentas diferentes, tem configurações de segurança diferentes e não estão integrados. Tá? Isso acaba agravando ali, consumindo recursos, né, de pessoas e de tempo que precisam ser utilizados para fazer esse gerenciamento. Já quando você passa a utilizar o Teams Premium, você pode conseguir fazer mais com menos, né? Ou seja, o custo da solução completa para tudo é o mesmo, né? E você entrega esse recurso com maior qualidade, com maior resultado. Importante aqui também lembrar que o Teams Premium você não precisa licenciar para toda a sua organização, você pode licenciar apenas para um conjunto de usuários dentro desse nosso cenário. Tá? Então, a gente busca trazer aí, ter mais produtividade para os funcionários que estão passando muito tempo dentro das reuniões, reduzir a chance de vazamento de dados, tá? E promover um envolvimento mais rico, né, de todos nas reuniões, audiências e outros compromissos, e fazer mais com menos, reduzindo os custos total da solução e minimizando os riscos de gerenciamento e de segurança. Tá? Vamos falar um pouquinho, então, sobre como é que a gente trabalha, né, na questão de produtividade inteligente. Né? E o primeiro recurso que vem para a gente é o Intelligent Recap.
E um dos motivos pelo qual a gente está fazendo essa apresentação hoje, né, agora em dezembro, apesar do Teams Premium ter sido lançado já há algum tempo, é que desde novembro, desde o finalzinho de novembro, o Intelligent Recap para português, também para espanhol e alguns outros idiomas, ficou disponível. Anteriormente, o Intelligent Recap só estava disponível para as reuniões que foram conduzidas em inglês, mas desde já está disponível para português. Então, tudo que a gente está falando aqui já está disponível hoje para os clientes que estiverem testando as licenças do Teams Premium com trials ou que tenham comprado, que estejam adquirindo as licenças do Teams Premium. O relatório que a gente falou, né, do Work Trend Index, apontou que 80% das pessoas disseram que se sentem muito consumidas pelas reuniões. E 80% dos respondentes disseram que se sentem confortáveis em deixar que a inteligência artificial resuma a reunião e gere itens de ação. E com isso, é exatamente isso que o Intelligent Recap faz. O Intelligent Recap, né, é uma ferramenta que atua no final da reunião, ao fim da reunião, tá? E traz para a gente uma série de recursos, né, que a gente vai mostrar para vocês um videozinho aí na sequência, como, por exemplo, os marcadores de linha do tempo, né? Ou seja, eu consigo resumir os assuntos que foram tratados naquela reunião, e assim eu consigo pular para o ponto que me interessa, eu não preciso assistir a reunião inteira para ouvir aqueles 10 minutos ou aqueles 5 minutos que me interessam, eu posso pular direto para aquele tópico e ouvir tudo que foi falado a aquele respeito, né? Então, eu tenho os capítulos e tópicos que dividem a reunião, né, nessas sessões. Eu tenho também a capacidade de ser alertado toda vez que o meu nome for citado, né? Um momento da reunião em que meu nome apareceu, ou que houve um compartilhamento de tela, ou quando eu entrei e saí da reunião, e tudo isso fica visível para mim. Uma outra característica bem interessante é a questão de tradução ao vivo, né, que está disponível no Teams Premium para as reuniões também. Né? O Translated Live Captions está disponível como parte do Teams Premium e tem a capacidade de fazer esse recurso, ou seja, uma reunião que está sendo conduzida em inglês, eu posso ter alguma dificuldade de compreender o que está sendo dito, eu posso ligar, né, os captions ao vivo só para mim, né, e ver, né, ler o que está sendo dito em português. Ou vice-versa, né, uma outra pessoa, uma multinacional, por exemplo, qualquer, que possa ter reuniões que são em português. Eu tenho pessoas que são, por exemplo, lá da Itália, e têm um pouco mais de dificuldade de entender o que está sendo dito, eles podem ligar essa transcrição, os Translated Live Captions, né, e enviar a tradução ao vivo, né, para o idioma da minha escola, para o italiano. Tá bom? Vamos ver aqui rapidamente um videozinho sobre o que vai falar um pouquinho do... Ok. Ligar o pointer, ligar aqui. Então, eu vou colocar aqui, e como a gente não consegue transmitir o áudio, eu vou falar sobre o que vocês estão vendo aqui. Vamos lá. Então, a gente vai falar sobre o Intelligent Recap do Teams Premium. Então, o que a gente está mostrando aqui para vocês é como o Intelligent Recap funciona, né, dentro de uma reunião do Teams. Então, ele funciona, né, escutando, né, ou seja, uma reunião que foi gravada e foi transcrita. Então, a gente tem aqui toda a informação que foi colocada dentro da reunião. Então, eu tenho aqui, né, dentro do próprio Teams, né, a gente tem aqui, dentro do Teams, eu tenho dentro da mesma reunião, ou seja, eu não tenho que procurar onde essa informação está, ela está no meu calendário, ela está dentro dos dados da reunião, né, são artefatos que estão linkados com a minha reunião, e eu consigo assistir dentro, né, dessa mesma janela, ou consigo, se eu quiser, abrir uma janela no browser e assistir isso a partir do stream. Importante notar também que a gente tem aqui o quê? O conteúdo que foi compartilhado,
dentro da reunião. Então, eu tenho aqui uma apresentação que foi compartilhada, eu tenho um documento que foi compartilhado, eu tenho um vídeo que foi compartilhado aqui, e eventualmente poderiam ter outros conteúdos aqui dentro. Tá? Eu vejo aqui a gravação inteira da reunião, tá? E tenho aqui primeiro a primeira visão, a visão dos speakers, né? Ou seja, quem falou durante a reunião. Né? E isso já vem estruturado para cada pessoa diferente da outra. Então, aqui, essa lista de participantes que falaram, ela vem não apenas na cronologia, mas vem também como as pessoas com quem eu interajo mais, porque tipicamente eu vou ter mais interesse no que foi dito pelas pessoas com quem eu tenho maior interação. Então, isso já vem nessa sequência. Eu tenho também aqui, né, quando é utilizado o OneNote, né, quando a gente utiliza lá as notas de reunião do OneNote, tá, isso também fica disponível nesse mesmo conteúdo aqui para mim. Tá? Ademais disso, nós temos o quê? Nós temos os assuntos, né, que a gente vai mudar aqui de janela e mostrar os assuntos. Espera lá. Aqui. Pronto. Vamos lá. Então, novamente, como a gente falou, você pode acessar ele diretamente da interface, ou você pode ir para o stream. E ele vai trazer toda essa informação, né, diretamente ali dentro. Pronto, acho que agora vai melhorar. Agora eu consigo falar e ouvir o meu. Tá? Eu posso também abrir no stream, né? E eu posso ter todo o conteúdo aqui disponível na minha navegação. Eu vejo as pessoas que falaram durante a reunião e estão ordenadas por aqueles que têm maior interesse, as pessoas com quem eu venho comunicando, e também o momento em que eu participei da reunião. E também eu posso ver aqui os momentos em que alguém falou, que alguém mencionou meu nome e compartilhou a tela. Então, aqui, por exemplo, está mostrando os momentos em que alguém mencionou meu nome. Você vê aqui que estão falando da Amanda. Então, a Amanda aqui foi mencionada. Tá? E eu posso navegar entre essas diversas visões dentro desse assunto, né? E poderia, por exemplo, ir para o momento em que foi falado ali e eu pulo direto para aquele assunto dentro da gravação. Eu pulo diretamente para aquele instante de tempo e posso ouvir. Também posso ter por assuntos, né? Então, você vê aqui o ponto, novamente, diretamente, vai para o momento em que foi falado aquele assunto, e também posso navegar por capítulos, né? Os diversos capítulos, diversos tópicos que foram colocados na reunião, e, por fim, o conteúdo que está disponível em cada momento, né, que foi compartilhado durante a reunião. E se a gente utilizou, e é sempre um bom recurso utilizar, as notas de reunião dentro do OneNote também vão ser colocadas ali. E, finalmente, né, as notas que foram sugeridas, criadas pela inteligência artificial, fazendo o resumo da reunião. E vocês veem aqui que a gente tem a opção, né, depois de copiar todo esse conteúdo, levar para uma outra pasta, ou copiar isso e colocar nas minhas anotações próprias para compartilhar esse resumo, e também a mesma linha de transcrição, né? E o chat que foi colocado dentro da reunião. Okay? Então, esse é um resumo aí das funcionalidades de Meeting Recap do Teamsprint. Isso aqui é aquele apanhado todo que a gente falou. Está tudo aqui dentro, eu não vou tocar nesse assunto novamente. Tá? Passando agora para o ponto de segurança avançada, o Teamsprint oferece uma série de recursos novos para as nossas reuniões. Tá? A gente vai falar um bocado sobre isso também. A gente tem a capacidade de criação de configurações das reuniões, os elementos da reunião. Então, você vê aqui, por exemplo, né, quem são os coparticipações. Eu posso colocar uma marca d'água, né, na minha reunião, eu posso colocar uma marca d'água no vídeo de quem estiver fazendo também essa apresentação, né, e
o que a gente vê aqui, o que o participante vai ver com qualquer conteúdo que tiver sido compartilhado, é aquele conteúdo com o e-mail dele. Né? O e-mail de quem está assistindo vai aparecer aqui com a marca d'água vai usar esse e-mail, né, de informação ali dentro. Tá? Então, é um recurso muito interessante que permite que você se precaveja, se proteja de vazamentos de informações. Né? Eventualmente, se algum conteúdo for vazado, você tem como determinar qual foi a fonte desse vazamento. Tá? Então, quais são os outros recursos de segurança avançada que a gente tem aqui? Tá? A gente falou rapidamente sobre a marca d'água, né? Então, tanto para o conteúdo compartilhado na tela quanto para o vídeo do participante. A gente pode ter uma marca d'água única, grande, ou, né, vários, né, ao longo da imagem inteira, exibindo o endereço de e-mail do participante. Tá? E você pode também selecionar a transparência dessa marca d'água para dentro da reunião. Então, quando você faz a configuração da marca d'água, você tem essa possibilidade toda aqui, né, de mostrar para quem vai, onde isso vai aparecer, né, se é um único grande, cortando a tela inteira, ou se são vários espalhados pela tela, e também o nível de transparência desse conteúdo. Uma vez que essa reunião tenha sido gravada, né, o ID de e-mail será exibido também como a marca d'água durante a reprodução, também de forma a possibilitar que se identifique quem eventualmente tenha vazado esse conteúdo. Um outro recurso de segurança que a gente tem é a capacidade de desativar e copiar e colar no bate-papo da reunião. Né? No chat da reunião, eu posso vir aqui e bloquear. Né? Ou seja, eu não permito que ninguém copie aquilo que foi colocado no chat. Tá? Importante ter isso, pensar bem, né? Ou seja, escolher essa funcionalidade, porque isso pode atrapalhar, né, o andamento da reunião ao longo do tempo, mas é importante você ter esse tipo de funcionalidade quando você precisa ter garantia da confidencialidade do conteúdo também do que foi colocado no chat. Né? Não permitindo que isso seja copiado, não permitindo que isso seja vazado para outras pessoas. Tá? Então, uma vez que isso esteja habilitado, os participantes não podem copiar mais nenhum conteúdo que foi colocado no chat da reunião. Uma outra funcionalidade que a gente tem é a capacidade de criptografia fim a fim, ou seja, é uma criptografia que é colocada acima daquela que já existe hoje, ou seja, todo tráfego de mídia do Teams, ele já é criptografado, né, tanto em trânsito quanto em repouso, ou seja, se alguma gravação foi feita, ela fica gravada, essa gravação também é criptografada, isso fica né, tudo depositado no tenant dos clientes, tá? E a criptografia fim a fim, ou end-to-end encryption, né, como a gente chama, ela adiciona essa camada adicional, onde apenas os participantes que estão na reunião, que foram convidados para a reunião, podem ouvir a comunicação. Nenhuma outra parte, mesmo a Microsoft, tem acesso a essa conversação. Tá? Como é que a gente habilita isso? Também nas opções de reunião. Quando o usuário tem a licença do Teams Premium habilitada, ele vê essa nova funcionalidade aqui disponível quando ele cria uma reunião, quando ele vai organizar uma reunião. Tá? Tanto os organizadores quanto os co-organizadores têm acesso a esse recurso durante a reunião. Tá? Eles podem fazer essa modificação. Tá? Importante ressaltar que durante a reunião, né, criptografada fim a fim, não estão disponíveis os recursos de gravação, legendas, transcrição, modos de exibição, né, juntos, reuniões grandes, etc., ou mesmo chamadas telefônicas. Tá? Todo o conteúdo fica único e exclusivamente dentro da reunião. Tá? Então, é um recurso bastante interessante. Eu costumo chamar aqui o cone do silêncio, né, do Agente 86. Ele é bem interessante, permite que você tenha esse isolamento completo de todo o conteúdo que foi falado e foi exibido. Né? Então, áudio, vídeo, compartilhamento de tela ficam protegidos quando a gente usa o end-to-end encryption. Tá? Certamente vocês vão ter algumas perguntas ali na frente, a gente vai abrir para essas perguntas ali no final. Okay. Bom, outros controles de reunião que são interessantes, né, são a capacidade que a gente tem de pacotes personalizados e consistentes de políticas, rótulos de sensibilidade, os labels, né, que incluem automaticamente as opções de reuniões mais relevantes,
E os modelos de reuniões, os templates, né, que foram criados pela TI, que eliminam o esforço de definir essas opções, o controle de reuniões, a cada vez que um usuário, né, precisa fazer isso. Então, o administrador pode criar esses pacotes de políticas e aplicá-los consistentemente para esses usuários que têm funções similares dentro da organização, ou seja, pessoas que têm contato com o público, pessoas que não têm contato com o público, pessoas de marketing, pessoas de gerenciamento de contas, por exemplo. Todos eles podem ter esses pacotes diferentes, personalizados para suas necessidades e aplicados de uma única vez, a partir de um único ponto, recebendo todas essas políticas, né? Os rótulos de sensibilidade, que são os labels, né? Os sensitive labels de segurança, eles incluem automaticamente essas opções relevantes também com base no conteúdo que foi colocado para a reunião. Tá? Então, uma vez que você cria esse rótulo de sensibilidade e você aplica o conteúdo, ele também é aplicado à reunião, tá? conforme seja necessário. Tá? E os templates de reunião, né, definem de antemão uma série de configurações dentro do cenário. Então, por exemplo, eu poderia dizer quem que pode bypassar o lobby, apenas os participantes, né, apenas os participantes internos. Eu só vou deixar quem que pode apresentar, apenas os participantes internos e assim por diante, e travar essa configuração aqui, não permitindo que qualquer usuário, né, que tiver essa política aplicada, esse template de reunião aplicado, modifique o template, né, modifique as opções no momento que ele cria uma reunião com esse mesmo template. Um outro recurso muito interessante é o de telemetria de reunião em tempo real. É a capacidade que a gente entrega aqui para os administradores de proativamente monitorar a reunião, né? Ou seja, tipicamente o que a gente tem o diretor, o vice-presidente participou de uma reunião e a qualidade do áudio estava ruim, ou participou de uma reunião e a qualidade do vídeo estava ruim. Aqui, os administradores, o time da TI, consegue se antecipar a essa situação, selecionar alguns usuários que eles queiram, né? E esse monitoramento é por usuário, ou seja, o usuário que tem a licença premium pode ser monitorado, não o administrador não precisa ter uma licença premium, mas os usuários que eu quero monitorar, sim. Tá? Então, aqui a gente faz essa configuração, define quais são os parâmetros que a gente vai utilizar, ou seja, que também é um parâmetro um recurso muito positivo, por ser o quê? Eu tenho a capacidade de dizer qual é o parâmetro, né? Então, a qualidade do áudio, a qualidade do vídeo, a qualidade do compartilhamento de tela foi abaixo de um determinado patamar, então eu vou disparar um alerta para o time de administração, avisando que isso aconteceu. Olha, a qualidade do áudio está ruim, a gente está recebendo esse alerta aqui, e o time pode reagir a isso, né, proativamente, investigar o que está olhando, entrar diretamente nos outros recursos de gerenciamento, como a qualidade de chamada, né, e investigar o que pode estar acontecendo, se tem um dispositivo com um problema, se tem um problema de firewall, etc., e se antecipar as reclamações. Tá? E a gente tem a capacidade de parametrizar isso de acordo com a minha organização. Ou seja, não são fatores, não são parâmetros definidos únicos exclusivamente pela Microsoft, mas sim aqueles parâmetros que vocês entendem, né? Que vocês vão fazer um filtro fino, um ajuste fino ali, dizendo o seguinte, olha, esse parâmetro aqui, se eu colocar ele muito, muito apertado, eu começo a gerar muito falso positivo, né? Ou seja, muitos alertas, onde, na verdade, o usuário não está sentindo nenhum tipo de problema. Se eu colocar muito alto, começo a ter poucos positivos e os usuários estão fazendo reclamações. Então, você tem que encontrar o ponto de equilíbrio ali, onde você consiga se antecipar a maioria das vezes, né? Mas ainda assim, onde você não fica tão apertado que você começa a ter um monte de apito tocando o tempo todo. Então, é um recurso muito interessante que permite todo esse gerenciamento ali, e monitorar essas métricas e receber esses alertas proativamente. A gente tem um recurso também novo,
que são as ferramentas de colaboração, né, que me permite entender o que está acontecendo, né, ou seja, como a colaboração acontece dentro da minha organização, ou seja, quem são as pessoas da minha organização que têm equipes que foram criadas e estão inativos, né? Eu tenho também aqui interação com domínios, né, com áreas externas, né, com outros tenants federados, ou seja, como é que a minha interação acontece dentro do meu ambiente, né? Quais são os canais, são canais privados, eu tenho canais com usuários internos, canais externos, quantas equipes eu tenho atividade com participantes que são convidados, ou seja, usuários externos novamente, né? Então, eu consigo fazer um raio-x do meu ambiente, tá? E entender como é que essa colaboração está funcionando hoje, né? Então, eu posso revisar para cada um deles, né? Entrar mais a fundo em cada um. Isso aqui é um dashboard, então, dentro desse dashboard, a gente consegue navegar e entrar a fundo dentro dessas informações, né? Eu também posso ter aqui, né, os sites, né? Ou seja, SharePoint, né? Monitorar os sites que estão inativos, né? E suas equipes. Não tem necessidade, né, desse site continuar existindo, ou da equipe que está associada a esse site continuar existindo. Você pode fazer uma limpeza, uma higiene no ambiente, da mesma forma como a comunicação com os domínios externos. Aqui você tanto quer saber com que outras entidades, né, os seus usuários estão se comunicando, como você também quer saber se aquela federação que foi estabelecida há alguns meses atrás ainda tem necessidade, ainda se faz necessário, né, porque existe uma comunicação, existe um tráfego que foi criado ali, que está sendo utilizado. Tá? E também toda a parte aqui de utilização por equipes, por times, né, ou seja, quais são as equipes que têm muitos convidados e tudo isso. Então, esse é um recurso bem interessante que oferece esse raio-x, né, da visão e análise avançada sobre a colaboração. Uma nova, e essa daqui a gente ainda está prestes a lançar, né, como dentro do pacote de ferramentas avançadas de colaboração, que vai capacitar os meus administradores a colocar um controle mais fino, né, das interações. Ou seja, o que eu vou poder fazer aqui? Eu vou poder definir algumas pessoas dentro da organização que não vão estar disponíveis para contatos de qualquer outro usuário, né? Eu vou poder dizer o seguinte: olha, eu tenho aqui dentro da minha equipe, dentro do Teams, dentro da minha organização, eu tenho o presidente, eu tenho o vice-presidente, eu tenho um diretor de recursos humanos, eu tenho uma série de usuários aqui, né, que eu quero protegê-los um pouco de chamadas, de comunicações internas que são indesejáveis, né? Então, isso depende um bocado da cultura de cada empresa, né, da cultura Então, se dentro da cultura da empresa isso é alguma coisa, né, algo desejável, você pode selecionar esse bate-papo, né, selecionar essas características de bate-papo e definir aqui que um usuário, né, o que acontece quando um usuário recebe, né, uma mensagem de chat de uma pessoa que está fora do ciclo de usuários que foram definidos como usuários que têm acesso a esse contato. Então, aqui, né, essa pessoa recebeu, a Daniela mandou aqui uma mensagem para uma outra pessoa, né, e eu estou vendo aqui, né, esse usuário está vendo aqui o que aconteceu. Olha, eu recebi uma mensagem aqui e você pode tomar a decisão de bloquear aquela mensagem ou aceitar a mensagem e iniciar a conversa. Tá? Então, esse controle fica, no final das contas, na mão do usuário que está recebendo o chat, né? Que o chat está chegando para ele. Tá? Os administradores fazem esse controle, os administradores definem, né, quem são esses usuários que vão ser protegidos e quais são a lista de usuários que vai poder falar com eles. Tá? Mas eles recebem a notificação e têm a opção de aceitar ou bloquear essas conversas. Tá? A gente falou um pouquinho sobre isso, né, anteriormente, que são os compromissos enriquecidos, né, ou seja, o engajamento de seminários, né, e essa visualização. A gente tem um detalhe... Opa, desculpa. A gente vai ter um pouquinho mais de detalhes sobre isso na sequência aqui,
Ainda sobre a parte de reuniões, a gente tem esse recurso também futuro, né, muito interessante, que vai permitir que você veja a análise de engajamento de uma reunião, não só de um town hall, não só de um webinar, mas também o engajamento de uma reunião, onde os organizadores da reunião vão visualizar esses dados, ou seja, quantas vezes as pessoas mandaram um coraçãozinho, quantas vezes eles mandaram um polegar para cima, quantas câmeras estavam ligadas durante a reunião, quantos chats aconteceram e quantas vezes as pessoas saíram do Moodle para falar, para interagir quanto a essa reunião. E a gente vai ter uma nova guia, que é essa guia de participação, né, dentro da reunião. Então, você vê aqui, é um recurso novo também, e você vê, né, a gente vê aqui mais ou menos o que acontece, o que aparece dentro desse nosso gráfico. Você vê aqui, você tem todas as reações, você vê o momento em que as pessoas levantaram as mãos, quantas pessoas tiraram, né, o microfone do Moodle, quantas pessoas tinham a câmera ligada. Então, aqui você vê toda essa informação disponível, né, como um insight ali, um relatório de engajamento desse evento, dessa reunião. Tá? Os webinars avançados, tá? Então, tem novas capacidades aqui que ficam disponíveis para os webinars com o Teams Premium. Tá? A sala verde não é mais um recurso que está disponível só através do Teams Premium, a sala verde está disponível para todos os participantes agora. Tá? Mas os recursos como RTMP-in, todos esses outros recursos estão ali também disponíveis através do Teams Premium. Tá? Então, outro recurso interessante é a parte de visitas virtuais, né, avançadas, alguns recursos como, por exemplo, a confirmação de pré-agendamento, o lobby virtual com o brand da empresa, né, tudo isso também fica disponível através do Teams Premium, além do que já existe de recursos virtuais, né, programação e outras seleções disponíveis normalmente. Então, aqui a gente tem uma vantagem bastante interessante no que você tem de custo de licenciamento, onde o custo inicial de $7 por usuário por mês, né, onde você tem ali um padrão, né, de desconto até o final desse ano. Tá? Então, você tem aqui o que seria um comparativo de preços, né, de cada um desses cenários, e que poderia te dar a vantagem competitiva entre diversos recursos e o uso do Teams Premium como uma única solução. Estou dando uma acelerada aqui para a gente ter uns 10, 15 minutos no final para o Q&A. Tá? Aqui um exemplo, né, de uma empresa que está utilizando o Teams Premium, que está utilizando, fazendo muitos seminários, webinars, tanto visitas virtuais e reuniões com o Teams Premium. Né? É uma empresa de serviços profissionais e ela precisava dessa solução, dessa plataforma, né, para fornecer uma experiência melhor para os seus clientes, né, e seus treinamentos. Tá? Eles são usuários ativos, né, estão construindo toda essa solução e a experiência deles tem sido muito interessante. Tá? A gente tem aqui também um link, a gente vai disponibilizar para vocês depois, dentro dos recursos, né, o link que leva para a história completa desse cliente aqui dentro do nosso site de informações. Tá? Bom, e fechando aqui, né, a apresentação com todo um conjunto aqui de links com conteúdos que estão disponíveis publicamente, né? Como é que você pode testar o Teams Premium, ou seja, as organizações podem, né? Quem ainda não fez o teste do Teams Premium pode testar gratuitamente, né? Até 25 licenças por um período de tempo definido. Tá? A gente tem um blog também que disponibiliza, né, toda a orientação sobre como configurar o Teams Premium, como disponibilizar o Teams Premium dentro das suas organizações. A gente recentemente também
patrocinou aqui, né, o desenvolvimento desse estudo de impacto econômico, né, do TeamSpring. A Forrester desenvolveu esse estudo aqui, né, dentro dos diversos que eles fazem. Então, eles avaliaram, né, uma série de clientes que estão utilizando aí o Teams Premium e estamos com esse relatório disponível para consulta, para vocês entenderem a questão econômica, né? Ou seja, qual o benefício, qual o custo, qual o benefício que é tratado, que é obtido com a adoção do Teams Premium dentro dessas empresas, né, desse ambiente real. A gente tem outros recursos também disponíveis, né, como a gente tem o Customer Hub, que é um site disponibilizado para todos os nossos clientes. Todos os clientes podem entrar e participar dessa comunidade, né? Os guias, né, de implantação, né, para os administradores e os guias de utilização para os usuários. Bem, os clientes que têm o contrato de suporte Unified podem utilizar, né, os recursos do Unified para um apoio no deployment e na adoção, e os clientes que não têm o contrato Unified podem também utilizar o nosso time de Fast Track para apoio nesses mesmos serviços. E eu vou fazer uma pausa aqui, faltando 15 minutos, para a gente poder tratar das perguntas e respostas. Antônio, o que a gente tem aí, meu amigo? Nesse momento, nós tivemos uma pergunta do Ícaro, onde ele questionou sobre o tempo dos dados de telemetria avançada, né, de colaboração que nós temos hoje. Ele questionou sobre o tempo que a gente consegue utilizar, e a resposta para essa pergunta é que a telemetria ela consegue nos fornecer os dados dos últimos 60 dias. Então, esse é o período máximo que a gente tem hoje para análise da telemetria avançada de colaboração. Isso. É importante ressaltar, Ícaro, que a ideia da telemetria avançada é você agir instantaneamente, né? Então, os administradores vão receber um alerta quando algum dos parâmetros que forem definidos ali estiver fora, né, fora do range que foi definido. Então, se a gente colocar o jitter máximo é 10 milissegundos, e para o áudio, numa determinada reunião, esse jitter chegar a 12 ou a 15, isso vai gerar um alerta, né? Chegar a 12 ou a 15 por um determinado período de tempo também, a gente também define isso. Então, isso vai gerar um alerta instantâneo. Tá? Esse alerta é instantâneo para uma ação esperada do administrador, do time de suporte, para investigar o que está acontecendo também. Tá? Então, essa é o pressuposto também da análise de telemetria em tempo real. A gente mantém, como o Antônio falou, essa telemetria por um período mais longo, mas aí já para ações de avaliação e também de acompanhamento e de ajuste, né, de uma forma geral, mas não mais pontual, instantâneo. Nós tivemos agora uma outra pergunta do Fernando Jefferson. Ele comenta primeiro: gerenciamento de tasks e compromissos assumidos é importante para maior efetividade de reuniões. Como fazer isso pelo Teams? Essa é uma boa pergunta. Ela não é algo que está dentro do Teams, né? Então, assim, não é algo que exige o licenciamento do TeamSpring, né? Mas o gerenciamento de tarefas, né, e de ações. Então, por exemplo, né, pegando o exemplo que o Fernando deu ali, numa reunião, por exemplo, alguma tarefa pode ser atribuída a um participante. O Teams Premium, né, o Meeting Recap, vai trazer essa informação para aquele participante. Fulano, você foi colocado aqui como dono dessa ação. Né? E dependendo da forma como a gente estrutura também as nossas notas, né, da reunião, as notas que a gente pode usar dentro do componente do Loop, do OneNote, a gente pode atribuir especificamente uma ação para uma pessoa para um determinado horário, né, uma determinada data. Olha, isso é uma tarefa que precisa ser concluída até o dia 30. E o que falta por detrás disso, e o Fernando tem um ponto muito interessante, é algo que feche isso. Como é que eu transformo isso numa tarefa, por exemplo, para o meu to-do, ou para o planner?
né? E aí, a gente pode encaixar aqui o Copilot nessa história, né? Aproveitando, fazendo um gancho com outra solução. Uma extensão do Copilot, por exemplo, poderia tomar conta disso. Né? A inteligência artificial por detrás pode varrer essas tarefas e dizer o seguinte, olha, eu estou vendo aqui que você tem 3 ações dentro dessa reunião. Você quer que eu crie as tarefas para você? Ou você pode pedir, fazer o contrário. Copilot, olhe as minhas tarefas, né? Olha o que eu tenho de tarefas atribuídas nas reuniões dessa semana e, por favor, coloque no meu planner, né? No meu planner pessoal, para que eu possa fazer o acompanhamento dessas tarefas, ou no planner, né? de um determinado projeto, para que o acompanhamento seja feito também em colaboração com os demais. Então, aqui existe a possibilidade de também desenvolver, né, essa extensão, né, uma extensão do Copilot que faça, por exemplo, links com outras ferramentas. A gente sabe que a Atlassian desenvolveu já diversos recursos, né, de integração do Copilot com as suas ferramentas, como o Gira, como Confluence, como Trello, né? Mas nada impede que desenvolvedores também façam isso para outras plataformas. Então, poderia ser aqui um exemplo bem interessante de recuperar essa informação e criar essas tarefas através de uma extensão do Copilot. Obrigado pela pergunta, Fernando. Temos uma outra pergunta do Ícaro também. Já está incluso o ECDN no Microsoft Teams Premium? Sim, o ECDN faz parte do Microsoft Teams Premium. Obrigado pela pergunta. De fato, a gente não mencionou aqui, a gente menciona muito en passant lá no comecinho, mas sim, o ECDN da Microsoft está disponível dentro do Teams Premium. Uma pergunta do Marcelo Esteio. Você tem algum estudo de adoção do Microsoft Teams Premium nas organizações? O estudo de adoção, exclusivamente, não. A gente tem esse estudo da Force, que eu mencionei há pouco, que faz uma análise do custo, né, do custo-benefício da solução. Ele toca a parte de adoção diretamente, mas a gente tem um guia de adoção também, que eu mencionei aqui. Né? A gente tem um guia de adoção, Deployment Guide aqui, que traz bastante orientações nesses cenários. Nós temos 2 perguntas do Fernando Jefferson referentes àquele assunto da API do Copilot, né, que você mencionou. A primeira pergunta dele foi se é possível utilizar a API do Copilot para desenvolver essas integrações. Acho que você já respondeu essa pergunta. E podemos usar o Tasks da Microsoft para isso? Sim, é possível. As APIs estão disponíveis, né? Ou seja, elas podem ser utilizadas para fazer isso. E aí a gente entra numa outra área de discussão, que é o licenciamento do Copilot em si, para fazer isso. Mas empresas de desenvolvimento, ISVs, podem ter acesso a esses recursos também com custo reduzido ou sem custo para fazer o desenvolvimento. Sim, eu creio que sim, o Tasks seria possível. Tasks, né, o To-Do Tasks, faz parte do Microsoft Graph, né, ou seja, a gente tem acesso às APIs do Graph, podem controlar, tem acesso, né, aos tasks de um determinado usuário. Então, sim, seria possível desenvolver uma aplicação que captura essa tarefa dentro como se diz, dentro de uma reunião e automaticamente coloca isso dentro dos tasks, dentro do to-do daquele usuário ou dentro do planner também. O planner existe um copilot para o planner em desenvolvimento. E a gente anunciou também algumas semanas atrás uma reestruturação na família Planner, Project, etc. Né? Então, tem toda uma simplificação, vamos dizer assim, dessa estrutura e uma integração melhor dos produtos entre si. As pessoas tinham muita dificuldade de definir quando é que eu uso o Planner, quando é que eu uso o Project, quando é que eu uso o Project Web, quando é que eu uso
os diversos recursos, então a gente está tentando simplificar e estruturar isso de uma forma melhor, para que seja mais transparente e que todos eles sejam interoperáveis. Uma outra pergunta do Marcelo foi referente a se é possível compartilhar o estudo da Force. Sim, o estudo de impacto econômico está num link aqui, a gente vai disponibilizar esse conteúdo aqui para vocês terem acesso. Uma outra pergunta do Marcelo também, em relação a traduções de reuniões, todos os membros têm de ter o Teams Premium para acessar a live em sua língua nativa ou somente o organizador? Boa pergunta. Desculpa, quem perguntou? A Marcelo Steve. Marcelo, obrigado pela pergunta. É apenas o organizador. Tá? O Teams Premium tem recursos que são, por exemplo, como a telemetria, né? A gente falou dela há pouco, a telemetria em tempo real, que são associados aos usuários, e alguns outros, como esse que você mencionou, a parte da transcrição, né? da tradução, que são associados à licença do organizador. Então, se quem cria a reunião, se o organizador que criou a reunião tem a licença do Teams Premium, automaticamente todos os participantes da reunião vão ter acesso às legendas traduzidas. Uma pergunta similar que foi feita, eu já respondi no chat, mas vamos fazer ela aqui também para ficar na gravação. Para a marca d'água, para que a marca d'água funcione, é preciso que todos os participantes possuam o Teams Premium ou basta o organizador? Então, a resposta para essa pergunta também é somente o organizador. Então, a marca d'água é um recurso que, caso o organizador tenha, e ele ative esse recurso durante a reunião, todos os participantes daquela reunião vão ter a marca d'água. É importante frisar que a marca d'água é um componente que depende de um recurso do lado cliente. Então, dependendo da forma com que o participante acesse, dependendo da versão do cliente que o participante acesse, ele pode ou não ter o recurso disponível no cliente dele. E caso ele não tenha, e esse recurso esteja ativo, o usuário ele deixa de ver o recurso que está sendo compartilhado por não ter o recurso funcionando no cliente dele. Eu postei no chat o link para esse artigo onde a gente detalha as limitações e as versões de cliente. Então, peguem no chat o link para esse artigo, onde a gente detalha mais quais são os clientes que suportam o recurso. Isso, obrigado, Antônio. No caso, se o participante estiver por um cliente, né, por um acesso não suportado, ele vai ficar só com o áudio. Ele vai ter acesso só, vai só escutar o áudio da reunião, não vai ver o que está sendo compartilhado. Tá? Até o momento, nenhuma pergunta adicional. Bom, pessoal, eu quero novamente agradecer aqui a todos a participação de vocês, ficamos muito felizes ali. Vocês podem assistir de novo, né, se vocês tiverem vontade, a essa nossa apresentação, ela vai ficar no evento, né, no link do evento que vocês assistiram. Se outras pessoas vocês quiserem que essas outras pessoas assistam, podem passar o link para eles se registrarem, eles se registram, eles têm acesso à gravação. Tá? E a gente também pode disponibilizar nesse mesmo site, nesse mesmo conteúdo, um PDF dessa apresentação aqui, com todos esses links, né, para vocês terem essa consulta mais fácil. Tá? Tudo aqui que a gente falou são informações né, públicas, então, informações que já foram disponibilizadas, né, pelo nosso time em algum momento, na apresentação ou no lançamento das funcionalidades. Tá? Mas nós ficamos aqui à disposição por mais alguns minutinhos aí, se houver alguma pergunta final. Tá bem? Novamente agradecendo muito a participação do Antônio, da Mardi, do Bill, nesse nosso evento. Um ponto importante, pessoal, caso vocês tenham qualquer pergunta pós-evento, contatem o time de conta de vocês, tá bom? O seu gerente de conta, o seu ATS, o seu TSP, né, o TSP da conta. Contatem o time de conta, tá? Para que vocês tenham mais informações. Às vezes você tem um cenário específico que você gostaria de avaliar com o Teams Premium,
nosso time de contas sempre vai estar disponível para apoiar vocês, né, com esses temas relacionados ao Teams Premium. Obrigado, Antônio. Eu que agradeço a oportunidade também de participar. Bem, então, agradecendo a participação de todos mais uma vez, vamos encerrando por aqui. Tá? Obrigado a todos que participaram. Aproveitando também, desejar a todos ali boas festas, feliz ano novo, né? Para todos. Nós estamos chegando aqui em dezembro, né? Então, novo ano, novas aventuras. Obrigado a todos.